Oi pessoal! Esse estudo vai mostrar qual a posição do diabo diante de Deus e diante do povo. Vamos ver nesse estudo 8 pontos que alguns cristãos ensinam errado sobre o diabo. Veja quais são esses pontos. Primeiro, alguns cristãos falam que anjos não têm escolha igual a gente, que o livre-arbítrio só foi dado a nós. Segundo, alguns cristãos acham que o diabo tem corpo de arcanjo. Terceiro, alguns cristãos falam que o diabo queria ser maior que Deus. Quarto, alguns cristãos falam que o diabo foi criado maior que os outros anjos. Quinto, alguns cristãos falam que quando o diabo foi expulso do céu, ele caiu na terra e transformou a terra em seu lugar de domínio. Sexto, alguns cristãos falam que o diabo teve direito legal sobre esse mundo quando Adão e Eva pecaram. Sétimo, muitos cristãos chamam o diabo de Lúcifer. Oitavo, alguns cristãos acham que o diabo matou Jesus na cruz. No oitavo ponto vamos ver como Deus humilhou o diabo, fazendo ele ter que entregar Jesus para o sacrifício. Primeiro erro sobre o querubim líder da queda. Alguns cristãos falam que anjos não têm escolha igual a gente, que o livre-arbítrio só foi dado a nós. Isso está errado. Eles têm livre-arbítrio de fazer suas escolhas, sim. E tanto têm, que 1/3 dos anjos escolheu quebrar a exclusividade de Deus na vida deles. E foram expulsos por isso. Anjos são pessoas iguais a nós com livre-arbítrio, sentimentos e escolhas. A diferença é que eles foram criados em um ambiente santo e têm uma natureza santa que só flui pensamentos santos. Nós temos a natureza pecadora por causa do pecado de Adão e na nossa mente flui pensamentos maus. Anjos também são a imagem e semelhança de Deus com sentimentos e escolhas. A prova disso é que o querubim, que foi o líder da queda, cobiçou o louvor que Deus recebia. E cobiçou a posição que Deus tinha. E quis ter um trono do lado do trono de Deus. E quis receber louvor igual a Deus. O querubim líder da queda teve o sentimento de exaltação. Deus fala que esse sentimento de exaltação foi porque ele se exaltou no seu coração por causa de beleza e brilho. A passagem que mostra isso está em Ezequiel capítulo 28, verso 17. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. No céu existem milhares de anjos, arcanjos, serafins e querubins com o mesmo padrão de beleza que ele tinha. E com o mesmo brilho que ele tinha. Mas na cabeça dele, ele se achava melhor que os outros. Ele ficou tão sem noção, se achando tão grande, que se exaltou contra Deus, querendo ser igual a ele. A passagem que mostra isso está em Isaías capítulo 14, versos 13 e 14. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Aqui Deus mostra até onde foi o sentimento de cobiça e o sentimento de exaltação daquele querubim. Ele queria ter um trono do lado do trono de Deus. Ele queria estar acima de todos os anjos. Ele queria receber louvor igual a Deus. Isso tudo mostra que os anjos também têm sentimentos, têm livre-arbítrio e têm vontade própria para fazer escolhas. Isso tudo mostra que os anjos têm que se manter o tempo todo na posição de ser fiel e podem sair dela se quiserem. Segundo erro sobre o querubim líder da queda. Alguns cristãos acham que ele tem corpo de arcanjo. Isso está errado. O líder da queda no céu era um querubim. A passagem que mostra isso está em Ezequiel capítulo 28, verso 14.
Tu eras querubim ungido para cobrir, e te estabeleci, no monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Muitos desenhos animados bíblicos mostram o líder da queda como um homem com asas. Um homem com asas é um arcanjo. Um querubim é um ser com 4 frentes. A descrição do corpo do querubim está em Ezequiel capítulo 1 e capítulo 10. Terceiro erro sobre o querubim líder da queda. Alguns cristãos falam que ele queria ser maior que Deus. Isso está errado. O querubim queria estar em posição igual a Deus. A passagem que mostra isso está em Isaías capítulo 14 verso 14. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Quarto erro sobre o querubim líder da queda. Alguns cristãos falam que aquele querubim foi criado maior que os outros anjos. Isso está errado. Todos os anjos do céu têm a mesma beleza e perfeição. Alguns cristãos pensam que aquele querubim era maior que os outros anjos por causa de Ezequiel capítulo 28 versos 12 a 14. Mas nessa passagem Deus está fazendo uma lamentação, relembrando para ele como era a vida dele no céu. Deus não exalta ele acima dos outros anjos em nenhum momento. A passagem é Ezequiel capítulo 28 versos 12 a 14. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estiveste no Éden, jardim de Deus, todas as pedras preciosas o enfeitavam, sardonia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros, no dia em que foi criado foram preparados. Tu eras querubim ungido para cobrir, e te estabeleci, no monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Tudo que Deus mostra aqui é um padrão comum na vida de todos os anjos do céu. Cheio de sabedoria. Corpo perfeito. Pedras preciosas. Instrumentos musicais. Andar em cima do monte santo de Deus. Todos os anjos têm tudo isso na vida deles. Quinto erro sobre o querubim líder da queda. Alguns cristãos falam que quando ele foi expulso do céu, ele caiu na terra e transformou a terra em seu lugar de domínio. Isso está errado. Deus deixou ele solto de propósito porque tinha objetivos com isso. Aquele querubim deu um prejuízo gigante para Deus. Deus quis consertar todo o prejuízo que ele causou na frente dele. Deus quis mostrar para ele que o céu vai ser melhor do que era antes. Deus quis dar uma revanche nele antes de mandar ele para seu castigo definitivo. Vamos ver os prejuízos que aquele querubim deu para Deus. Aquele querubim quebrou a exclusividade de Deus na vida dele. Tentou quebrar a exclusividade de Deus na vida de todos os anjos. Fez Deus passar pelo primeiro momento de afronta. Fez Deus passar pelo primeiro momento de tristeza. Fez Deus passar pela primeira perda que foi perder 1/3 dos anjos. Ele tentou anjos que eram santos e levou eles a pecar contra Deus. Ele levou 1/3 dos anjos para uma separação eterna de Deus. Deus teve a ideia de fazer pessoas novas para substituir os anjos que foram perdidos. A prova disso foi que Deus colocou o líder da queda na frente de Eva. Deus estava falando ali. Essa mulher vai ficar no seu lugar porque você caiu. Deus não quis fazer pessoas novas no céu porque elas não seriam testadas ali. Deus quis fazer pessoas novas em uma terra fora para serem testadas primeiro. Só as pessoas aprovadas que seriam substitutas dos anjos que pecaram. Deus teve a ideia de deixar o querubim líder da queda solto nessa terra nova.
para consertar cada ponto que ele deu prejuízo na frente dele. Deus sabia da possibilidade de o querubim fazer Adão e Eva pecarem. Mas se eles pecassem, a restauração seria maior ainda. A revanche contra o querubim seria maior ainda. A derrota do querubim seria maior ainda. Esse querubim teria um castigo maior do que teria pelo que fez no céu. Deus viu muitos pontos em que foi prejudicado com o pecado dos anjos. Deus teve o plano de fazer a inversão e restauração em cada um desses pontos, para a vida no céu ser melhor do que antes. Alguns exemplos de inversão e restauração. O querubim se exaltou para levantar seguidores. Deus se colocou aqui como um rei humilde e foi extremamente humilhado para levantar seguidores. O querubim levou anjos santos para o pecado. Deus tira as pessoas do pecado e faz uma obra de restauração e leva para a santidade. O querubim levou 1/3 dos anjos para um estado de separação eterna de Deus. Deus tirou as pessoas do estado de morte eterna quando ressuscitou, e leva as pessoas para a vida eterna. O querubim tomou 1/3 dos anjos da mão de Deus. Deus tira pessoas da mão do querubim e traz para ele. Tem 2 estudos aqui sobre muitos pontos em que Deus foi prejudicado. E está fazendo a inversão e a restauração através de nós, para tornar o céu melhor do que era antes. Você pode ver esses pontos nos estudos. Fomos criados para sermos substitutos dos anjos que pecaram. Tem a parte 1 e parte 2. O diabo está solto para várias coisas. Para haver substitutos felizes de poder servir um rei humilhado. Para haver substitutos felizes de sofrerem por seguir um rei humilhado. Para haver substitutos passando por dificuldades e lutas e ficando fiel a Deus e dando grande revanche nele. Para ser humilhado pelos substitutos antes de ir para seu castigo definitivo. Para lançar tentações e ser vencido e assim ajudar a preparar substitutos aprovados para ficar no lugar dele. 6º erro sobre o querubim líder da queda. Alguns cristãos falam que o diabo teve direito legal sobre esse mundo quando Adão e Eva pecaram. Isto está errado. Adão e Eva e esse mundo foi tudo criado por Deus. Deus é dono de tudo e tem soberania total sobre tudo. Um anjo é uma pessoa igual a gente. Um anjo caído não significa mais nada diante de Deus. Quando o casal pecou, o diabo não teve autoridade nenhuma sobre o casal nem sobre esse mundo por causa do pecado deles. O que aconteceu foi que o querubim fez o casal ficar sujo e cair da presença de Deus. Foi uma sabotagem e criou um problema para Deus e para o casal. Mas Deus continua com soberania total sobre o casal e sobre o mundo que criou. Deus já sabia da possibilidade de o casal pecar e não queria que isso acontecesse. Mas Deus tinha o plano que se o casal pecasse, a restauração e revanche seria maior ainda. O querubim que se exaltou sabia que deveria estar em uma prisão pelo que fez no céu. Ele sabia que estava solto porque Deus tinha planos de usar ele para fazer uma restauração no céu melhor ainda. E sabia que Deus iria dar uma revanche nele nessa terra antes dele ir para o castigo definitivo. Mas como já estava perdido mesmo, lutou para ver se conseguiria levar mais alguns. 7º erro sobre o querubim líder da queda. Muitos cristãos chamam o querubim líder da queda no céu de Lúcifer. Isso está errado. Deus não fala na Bíblia o nome do querubim. Deus só fala que era um querubim. A passagem está em Ezequiel capítulo 28 verso 14. Tu eras querubim, ungido para cobrir, e te estabeleci, no monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Chamar aquele querubim de Lúcifer é errado. Devemos seguir o modelo bíblico e chamar ele de querubim que se exaltou ou diabo ou Satanás.
Oitavo erro sobre o querubim líder da queda. Alguns cristãos acham que o diabo matou Jesus na cruz. Isso está errado. O diabo queria matar Jesus. Mas não em um dia de Páscoa. Nem no ano certo que Deus mostrou para Daniel que o Messias morreria. Quando Deus falou para Moisés que o sacrifício do animal daria o perdão do pecado. O diabo já sabia ali que seria necessário um sacrifício para o povo ter o perdão. Quando Deus falou para Moisés que o sacrifício para o perdão seria na Páscoa. O diabo já sabia ali que seria em um dia de Páscoa que Deus iria fazer o sacrifício para o perdão do povo. Quando Deus falou para Isaías a revelação do capítulo 53. O diabo teve certeza ali que um dia Deus viria pessoalmente morrer para o perdão dos pecados. Quando Deus falou para Daniel a profecia das 70 semanas com o Messias morrendo na metade da última semana. O diabo sabia ali o ano exato que Deus morreria para o perdão dos pecados. A passagem está em Daniel capítulo 9 versos 24 a 27. Tem um estudo sobre essa passagem aqui que chama Profecia com o tempo da primeira vinda do Messias. O diabo sabia o ano e o dia exato que Deus morreria para o perdão dos pecados. O diabo não queria de jeito nenhum que Jesus conseguisse morrer pelo perdão dos pecados. O diabo sabia que ali seria a sua derrota e a vitória de Deus e do povo. A vontade do diabo era fazer tudo o que ele pudesse para impedir Jesus de morrer na Páscoa. Mas Deus, na sua soberania, ele teve uma ideia brilhante. Fazer o diabo ser obrigado a ter que entregar Jesus para ser morto. Fazer o diabo passar a humilhação dele ter que fazer acontecer aquilo que ele não queria que acontecesse de jeito nenhum. Ele ter que entregar o cordeiro para ser morto para o povo ser perdoado. Lucas fala que o diabo entrou em Judas e ele foi combinar entregar Jesus. Ali o diabo já estava sendo humilhado de ter que fazer esse combinado de entrega do cordeiro para o sacrifício. Judas combinou com os judeus que entregaria Jesus e já tinha recebido dinheiro. Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. Mas se deixasse a entrega na mão de Judas, iria passar o dia da Páscoa do ano que Deus mostrou para Daniel que o Messias morreria. Isso não poderia acontecer de jeito nenhum. Deus obrigou o diabo a entregar Jesus para ser morto no dia da Páscoa. João falou que o diabo entrou em Judas na última ceia na hora que Jesus deu para Judas o pão molhado. Judas a partir dali estava sendo controlado pelo diabo. E o diabo estava sendo humilhado por Deus de ter que fazer acontecer aquilo que não queria que acontecesse de jeito nenhum. Entregar o cordeiro para o sacrifício. E entregar no dia certo da Páscoa do ano certo da profecia das 70 semanas de Daniel. Judas combinou com os soldados que aquele que lhe desse o beijo era Jesus. Quando Judas deu o beijo em Jesus, foi um momento de humilhação para o diabo. Porque Judas estava sendo controlado pelo diabo. Foi o diabo que deu o beijo em Jesus. Deus estava fazendo 3 humilhações contra o diabo nesse beijo. A humilhação do diabo foi muito grande nesse momento. Primeira humilhação que Deus estava fazendo com o diabo. Ele ter que entregar o cordeiro no dia certo para o sacrifício com um beijo. O diabo teve que entregar o cordeiro no ano certo da profecia das 70 semanas e no dia certo da Páscoa. Segunda humilhação que Deus estava fazendo com o diabo. Reconhecer com um beijo que Deus estava ali. Porque o diabo sabia através de Isaías 53 que Deus viria pessoalmente morrer pelo perdão dos pecados. Terceira humilhação que Deus estava fazendo com o diabo. Reconhecer com um beijo que Deus estava indo fazer o conserto de todo o problema que ele criou. O diabo teve que reconhecer com um beijo que Deus estava indo fazer o conserto do problema que ele criou no céu e do problema que ele criou na terra.
Eu imagino que no momento desse beijo o diabo recebeu uma queimadura terrível na sua boca. Deus trouxe o responsável por todo problema no céu e por todo problema na terra ali pessoalmente na sua frente na hora do concerto. Para ele passar a humilhação de reconhecer que Deus estava ali indo fazer o conserto de todo problema que ele criou no céu e na terra. E para ele passar a humilhação de fazer a entrega para o sacrifício. Deus estava indo fazer ali o conserto de todo problema que aconteceu no céu porque as pessoas perdoadas serão substitutas dos anjos que pecaram. Agora vamos ver as passagens da Bíblia sobre Judas e a traição. A primeira traição de Judas foi quando ele roubava o dinheiro das ofertas que Jesus ganhava. Ele via tudo o que Jesus falava e fazia. Ele sabia que os apóstolos acreditavam que Jesus era o Messias. E mesmo assim roubava o dinheiro das ofertas e gastava com ele mesmo. A passagem está em João capítulo 12 versos 5 e 6. Por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isto, não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha bolsa, e tirava o que ali se lançava. Judas procurou os sacerdotes, ofereceu entregar Jesus e procurava o momento certo para entregar. Aqui o diabo já estava sendo humilhado por Deus de ter que fazer a entrega do cordeiro. A passagem está em Lucas capítulo 22 versos 3 a 6. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12. E foi, e falou com os principais dos sacerdotes, e com os capitães, de como lhe entregaria. Os quais se alegraram, e convieram em lhe dar dinheiro. E ele concordou, e buscava oportunidade para lhe entregar sem alvoroço. Outra passagem está em Mateus capítulo 26 versos 14 a 16. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes. E disse, que me quereis dar, e eu vou entregá-lo? E eles lhe pesaram 30 moedas de prata. E desde então buscava oportunidade para o entregar. Jesus entregou Judas para o diabo por sua traição de roubar o seu dinheiro quando deu a ele o pão molhado. Judas foi usado pelo diabo para entregar Jesus no dia certo, na Páscoa. O diabo foi humilhado por Deus e obrigado a entregar Jesus para morrer no dia da Páscoa. A passagem está em João capítulo 13 versos 26 e 27. Jesus respondeu, é aquele a quem eu der o bocado molhado. E, molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E, após o bocado, entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus, o que fazes, faze-o depressa. O momento em que Jesus foi entregue com um beijo. A passagem está em Mateus capítulo 26 versos 46 a 49. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. E, estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas e varapaus, enviada pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos do povo. E o que o traía tinha-lhes dado um sinal, dizendo, o que eu beijar é esse, prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, disse, eu te saúdo, Rabi, e o beijou. Por hoje é só pessoal. Tchau.